Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast da Alquimia da Mente eu quero fazer uma pergunta para você. Você costuma assistir notícia na televisão ou mesmo você costuma usar seu celular, seu smartphone para ficar vendo notícia, o que está se passando? Ou melhor, você costuma assistir Netflix, Disney+, Disney Plus, né, no caso, Amazon ou mesmo outros streamings ou programas eh, na internet, né? Então você costuma fazer isso todos os dias, né? Eu quero te falar sobre essa relação entre notícia, sobre Netflix e outros programas com depressão e também com ansiedade. Por quê? Muitas das vezes, né, que você tem assistido, consumido esse material, vamos dizer assim, isso tende a te levar para um caminho cada vez mais de você não se conectar com coisas positivas, né? Então a gente fala de frequência vibracional, por exemplo, são sempre frequências baixas. Então, raiva, ansiedade, depressão, medo, ressentimento, dor, mágoa, né? E com certeza, se você ficar só nesse marasmo, né, nessa frequência baixa, você não tende o quê? A ressignificar, reprogramar, né? Então você a subir sua frequência para conseguir chegar num lugar mais positivo e, logicamente, chegar onde você quer. Tanto que é isso que eu vou falar com você sobre algumas coisas nesse podcast, que seriam, como a gente pega, por exemplo, a lei esotérica, a lei alquímica, a lei hermética da polaridade. Então, tem pessoas que querem o positivo, mas elas consomem algo negativo. Então, uma notícia, se você vê, por exemplo, no jornal, na televisão, sempre vai ter o cunho negativo, né? Eu sempre falo isso com as pessoas, mas as pessoas insistem ainda em assistir. Ah, Diego, mas eu não posso estar, por exemplo, míope ou mesmo cego em relação ao que está acontecendo. Eu não estou dizendo que isso não está acontecendo. Muito pelo contrário, é uma das coisas que estão acontecendo. Mas e as coisas positivas que estão acontecendo no mundo hoje, que não vão ser televisionadas, passadas na internet, e aí? Né? Quantas coisas que você acredita que estão acontecendo que não estão se passando lá? Né? É impossível, com um nível, entre aspas, de tecnologia hoje, a gente não ter notícia boa. Né? É muito errado pensar assim. E é isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Primeiro aspecto que a gente vai poder dizer jornal, televisão, notícia, Netflix e outras coisas é um excesso, um bombardeio de informações negativas. É só negativa, é só tragédia. Você liga a televisão, é tragédia. Ah, se você olhar, eu sempre falo isso porque eu vou dar alguns exemplos meus que estão acontecendo. Eu costumo, por exemplo, usar plataformas também para assistir coisas, documentários de coisas que para mim são interessantes, sobre a alquimia da mente, dá para estar aqui com você também. E ao mesmo tempo, às vezes aparece para mim umas sugestões, né? Eles colocam com esse nome, sugestões de conteúdo. Eu não tô pedindo para você me sugerir nada, eu já sei o que eu gosto, né? Mas aí não, o algoritmo, o programa, ele te dá sugestões. Mas na grande maioria das vezes, principalmente quando eu tô no YouTube, né? Que às vezes eu quero assistir né, ouvir um mantra, uma meditação, aparece lá sugestão de notícia. E toda notícia é o quê? Negativa. Então, assim, se você pensa em relação a isso, alguma coisa tem. Né? Mas o que acontece? Por que sempre as notícias elas são de tragédia ou notícia negativa? Porque isso dá ibope. Quando tem uma coisa boa, e isso eu estou dizendo até, se a gente pegar o conceito do Jung, né, do inconsciente coletivo, basicamente, a maioria da humanidade ainda se foca quando tem tragédia. Né? E quando tem uma coisa boa, elas se separam. Você já percebeu isso? É a mesma coisa, por exemplo, eu sempre falo isso quando uma pessoa morre, né? Quando uma pessoa morre, todo mundo começa a valorizar, a vangloriar essa pessoa. Mas ela estava viva. É a mesma coisa ao seu redor. Quantas pessoas estão vivas e você não está dando a mínima, mas se elas morressem hoje, você ia falar, nossa, eu deveria ter ficado mais tempo, né? Utilizaria aí, no caso, o tempo verbal do futuro do pretérito, que é o ia, né? Eu amaria, eu venderia, eu partiria. Então, eu deveria ter feito. Não, não foi. Acabou, morreu, já era. Tá na cova, não tem mais. É caixão, meu amigo, minha amiga. Entendeu? Então, assim, quando você pensa em relação a isso, muito cuidado, porque basicamente isso vai te levar como se fosse num vórtice, né, mental, que você vai o quê? Vai ter insegurança. Você vai virar pessimista, por quê? Ah, olha o que está acontecendo no mundo, olha como tem tragédia, né? E aí você se vira o quê? O expert das coisas ruins. E o que você atrai com coisas ruins? Mais coisas ruins. É magnético, né? É matemático. Então, se você quer mais dinheiro, é muito difícil, você acha que dinheiro é ruim. Se você quer mais saúde, é muito difícil, porque você é negativa. Se você quer, por exemplo, um bem-estar, um novo relacionamento, é difícil, porque na verdade você está atraindo pessimista, você está atraindo, né, no caso, coisas negativas. Né? Outro aspecto, o que a internet, a televisão, o Netflix faz, comparação.
Se a gente pega a psicologia, a comparação sempre é negativo. Comparação sempre tem duas partes, né? Então tem o vencedor e tem o perdedor. E o que acontece na comparação? Eu me comparo com a outra pessoa. Então eu comparo com o meu porte físico, o meu corpo, né? Para as meninas, para as mulheres, né? O peito, o bumbum, né? O corpo, se é magra, gorda. Um cara, se o cara é mais forte, se o cara é mais fraco, se o cara é mais alto, se o cara é mais baixo, né? Em relação, se usa barba, se não usa barba, se usa maquiagem, se não usa maquiagem, se tem botox, se não tem botox. Então, assim, começa com isso. Aí vai pra eu tenho carro, não tenho carro, casa, carro, né? Começa mansão, viagens, né? Aí você começa o quê? A se comparar. E a partir do momento que você começa a comparar, o que acontece? Como um mecanismo de sobrevivência, mente subconsciente, tem até nosso livro no primeiro link da descrição para te ajudar nessa reprogramação mental. Como mecanismo subconsciente, você começa a achar que você é inferior a outra pessoa. Ah, mas olha aquele ator, ele tá lá em Bali, na Indonésia. Olha, tem aquele influencer do Instagram que tá em Dubai, fazendo os vídeos. Ai, como eu queria estar lá, né? Queria de novo, futuro do pretérito. Você tá entendendo? Futuro do passado. Olha que noia, né? E aí, quando você começa a fazer isso, vão vir sentimentos de inferioridade, insatisfação. E isso vai gerar o quê? Vai magnetizar o quê? Vai atrair o quê? Mais insatisfação e eu sou inferior. Por isso que volta naquilo que eu falei. Na psicologia sempre tem um vencedor e um perdedor. O que você vai achar na sua vida? O que você é? Perdedor, perdedora. Né? Outro problema, sedentarismo e isolamento social. Né? Basicamente, eu vou ficar na frente da televisão apertando o botão, né? Se eu tivesse outro controle aqui, mas basicamente você vai ficar assim, ó, apertando o botão, né? Escolhendo filme, escolhendo seriado, ou mesmo partindo de canal em canal para ver notícia, né? Basicamente é isso. E sedentarismo é o quê? Você ficar com a bunda na cadeira ou no sofá e não se levantar para viver a sua vida. Você está o quê? Assistindo a vida de outras pessoas, ao invés de assistir a sua em terceira pessoa, como se fosse na física quântica, você ser observador, observadora da sua própria cocriação. E fora isso, isolamento. O isolamento pode atrair a depressão, pode atrair a ansiedade, sim. Ataque de pânico, sim. Taquicardia, sim. Você pode ter problemas sociais, sim. Né? E tem gente que ainda acha isso normal. Não é normal. Né? O Aristóteles, se falha a memória, foi ele, aliás, eu acho que é o Rousseau, que o ser humano é um ser social. Né? Então a gente precisa o quê? Basicamente, compartilhar as coisas. Nós precisamos ter pessoas. Né? Se não precisássemos ter pessoas, você poderia ver uma fazenda só com uma vaca ou um boi. Mas que eu saiba, e você também saiba, né, sabe também disso, não existe só uma vaca e um boi parado no pasto sozinho. Tem vários ao redor dele. Quando você tem, por exemplo, eu estou vendo aqui árvores, elas nunca estão sozinhas, tem sempre uma árvore do lado. Capim, meu amigo, minha amiga, tem um capim do lado. Então não é possível que você ache que, na verdade, assistindo uma televisão, você vai ter mais amigos ou amigas. Lógico que não. E essa é a vertente que a gente está vendo em relação à matrix mental. Fazer com que o ser humano cada vez vire cada vez mais um ser individual. Ao invés de nós utilizarmos, por exemplo, esse poder, né, de Saturno, o poder da era de Aquário, que é do coletivo. Nós nos conectarmos, não por causa de um aparelhinho de inovação tecnológica, mas é conversar, olhar no olho, vamos falar, eu não concordo com você, pouco importa, a gente está conversando. Isso é o mais importante. Outra coisa, a televisão ou mesmo a Netflix vai o quê? Ter uma distorção da realidade. Isso é muito importante, até mesmo com o avanço da inteligência artificial, as pessoas elas vão cada vez mais não entender o que é real e o que é ilusório. Então eu vejo uma foto na internet, nossa, como ela é bonita, olha como ele é bonito. Isso aí é inteligência artificial, não existe, não é real, ó. Eu não pego. Né? Então basicamente você começa a achar que algumas séries, filmes, eles representam a realidade. E não representam. Não tem nada a ver. E o que mais que as pessoas estão fazendo, e por causa disso, é o que tende a influenciar, por exemplo, a sua concentração, dificuldade para dormir e até mesmo produtividade. Você não... Talvez se você é assim, você fica com o celular, quantas horas por dia você fica no seu celular? Né? Eu lembro que tem um estudo dos Estados Unidos em relação à produtividade no trabalho. E em 8 horas de trabalho, consta que basicamente as pessoas trabalham de verdade 3 a 5 horas. E o resto das horas elas ficam aqui, em sites, na internet e nas redes sociais. Então de 8 horas, basicamente, você vai ter aí uma produtividade de 3. Né? Então, às vezes as empresas estão pagando para aquela pessoa trabalhar, a pessoa não está trabalhando. E a mesma coisa com você. Se você tem um sonho, um plano,
um objetivo, uma meta, e você só fica na internet, só ficando assistindo a vida dos outros, o show dos outros, cadê o seu show? Cadê a sua cocriação? Cadê a sua manifestação? Cadê a lei da atração agindo para você? E não adianta fingir que você não está vendo. Você está vendo tudo isso e a passos largos, porque há vários anos você sabe que isso poderia acontecer, você não tem feito nada, e talvez tá tudo legal para você, tá bacana, mas como eu sei que na verdade todo mundo tem fome de algo, tem uma sede de algo, e você tem uma sede com o seu propósito. Então começa a evitar certos tipos de programas, notícias, ou mesmo até seriados, ou mesmo filmes, que não vão te ajudar em relação a esse aumento da frequência vibracional e aumento do seu nível de consciência, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.